Bem-vindos ao Diálogo Brasil. Há menos de 6 meses das eleições, o clima de disputa política no país fica mais quente a cada dia. Há riscos para a democracia? Essa e outras eventuais consequências da polarização são assunto da nossa conversa de hoje. E estão aqui no estúdio conosco o advogado, jurista e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, e também o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília e PhD em Relações Internacionais, Ricardo Caldas. Obrigado pela presença de vocês. E antes da gente começar a nossa conversa, a repórter Graciele Bittencourt vai dar algumas informações sobre a radicalização política no Brasil. Nos últimos tempos, você teve alguma discussão na sua família por causa de política? Você conhece alguém que excluiu um amigo das redes sociais por não concordar com a opinião dele? Eu fiz essa pergunta aqui na redação e todo mundo tinha uma história para contar. Até porque o país vive um momento de acirramento do clima político, que ficou bem visível durante o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e também no processo de julgamento e condenação do ex-presidente Lula. Mas para além das divergências de opiniões, episódios como os tiros na caravana do ex-presidente, as ameaças à família do ministro do STF, Edson Fachin, e a constante incitação à violência nas redes sociais acendem um alerta. O ódio e a intolerância saíram do armário. Há poucos meses da eleição presidencial, Maranhão, como será que esse clima vai interferir nas disputas e no resultado das urnas? A nossa democracia está ameaçada? Eu aproveito a oportunidade e transfiro o questionamento da Graciele ao ministro Henrique. O que o senhor acha? Qual é a sua opinião a respeito desse momento que o país vive? Eu não digo que a democracia esteja ameaçada, porque a democracia, a meu ver, só é a melhor solução. Então, nós temos que exercer a política, nós temos que exercer os votos. O que não pode acontecer, realmente, é partir para a intolerância violenta. O antagonismo de ideias, isso é fundamental, inclusive, para a democracia. A humanidade evoluiu por conta do antagonismo de ideias. Uma pessoa dizia sim, outra dizia não. Cada uma dizia quais são os seus fundamentos, quais são os seus argumentos sobre algum assunto, e aquele assunto passava a ser estudado, para se achar talvez nenhuma nem outra opção, mas uma terceira. Mas através do diálogo, através do debate. O que é totalmente intolerável é a intolerância. Professor, o senhor vê um paralelo na nossa história recente do sistema democrático no Brasil para o momento que a gente está vivendo? É difícil estabelecer um paralelo muito semelhante, né? Nós tivemos momentos difíceis no passado, o próprio suicídio de Vargas foi um momento de grande crise política. Nós tivemos o movimento 64 também, que foi um momento de exacerbação da política, mas nesse momento em particular eu não vejo essa radicalização. Nós passamos por um momento semelhante durante o impeachment da ex-presidente Dilma, mas o que eu vejo atualmente é que há uma radicalização do discurso, uma polarização do discurso, mas na prática as ações não têm sido tão radicais quanto os discursos, graças a Deus, né? Então, apesar desses fatos que foram mencionados pela repórter, se a gente acompanhasse o que estava sendo dito na imprensa, inclusive por militantes de partidos, etc., do que aconteceria caso o ex-presidente Lula viesse a ser preso e o que realmente aconteceu, não foi praticamente nada. Então, aquela ameaça de que o país ia parar, que haveria uma greve geral ilimitada, então não aconteceu. Então, eu acredito que o sistema político brasileiro está dando provas, desde o impeachment do próprio Collor também para cá, ele tem demonstrado que ele consegue absorver as crises políticas, ele tem absorvido as crises políticas. Há uma radicalização, sim, no discurso, que foi o que o ministro Henrique Neves mencionou, que eu concordo com ele, e a repórter mencionou também. Muitas vezes está difícil a convivência de pessoas com opiniões muito diferentes. Então, está acontecendo no Brasil o que já acontece, por exemplo, às vezes nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, que você evita discussões político-partidárias em locais comuns, para evitar justamente esses antagonismos, né? O senhor acha que a proximidade de um período eleitoral vai sofrer alguma interferência por conta desses últimos episódios? A gente vai ter uma eleição tranquila? Não, a eleição 2018, acho que há algum tempo já se diz que vai ser uma eleição diferenciada. Primeiro porque é uma politização muito grande do país com essas correntes antagônicas. Segundo é que nós não conseguimos fazer a tão almejada reforma política e eleitoral.
Fez-se algum ajuste aqui, outro ali, que na realidade restringe mais ainda a participação dos partidos políticos candidatos. Nós temos uma campanha, efetivamente, uma campanha eleitoral de 45 dias. Quer dizer, escolher o presidente da República em 45 dias, com a impossibilidade de realização, de apresentação do pedido de voto antes desse período, me parece que é uma coisa muito concentrada. Eu acho que nós temos que rever toda a legislação eleitoral para acabar com essa série de proibições que se tem à liberdade de expressão. Mas, do outro lado, as pessoas que têm mais dinheiro serão beneficiadas. Então, vamos achar um modelo para que haja transparência, para que se saiba exatamente quem está pagando caravana, quem está pagando outdoor, quem é que está pagando jatinho, quem é que está pagando todos esses atos que nós estamos vendo aí, não por uma pessoa, mas por diversas pessoas antes do período eleitoral. A própria janela eleitoral que terminou nesse final de semana é um exemplo dessa acomodação. E aí é uma tensão entre o Supremo Tribunal Federal, entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, porque o Supremo define, é necessária a fidelidade partidária. Aí o Tribunal Superior Eleitoral, por ordem do Supremo, faz uma resolução dizendo quais são as hipóteses para o partido, para o candidato poder sair do partido sem perder o cargo. É até criticada essas hipóteses que foram criadas, é até objeto de crítica, porque daí dizem que começou a nascer muito partido político, porque uma delas era para fundar um novo partido. Mas não importa. Mas aí o Congresso reage, faz uma emenda à Constituição para, em determinado momento, todo mundo poder mudar de partido a hora que quiser, e depois cria essa novidade, que é, no mês que antecede os 6 meses, os deputados e senadores que vão tentar a reeleição podem trocar de partido sem perder o cargo. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que se definir claramente. Eu acho que não só as regras, mas toda a vontade popular, assim, no sentido da lei, está um pouco em dúvida hoje em dia. O que é que nós queremos realmente? Nós queremos democracia, nós queremos fidelidade partidária, ou é para acabar a fidelidade partidária? Para ficar nesse meio termo. Ou tem ou não tem. Professor, o senhor acha que esse conjunto de variáveis que permeia essa próxima eleição deixam o eleitor em dúvida sobre votar, não votar? Será que a gente vai ter uma eleição com alto índice de abstenção esse ano? Com certeza, até porque nós não sabemos quem serão os candidatos. E aí, aproveitando o gancho que foi mencionado aqui para mim, Henrique Neves, o próprio prazo da apresentação das candidaturas, a gente mencionava antes, e a decisão do TSE é muito próximo da eleição. Então, não há um tempo hábil para o TSE julgar as candidaturas antes de começar o período da campanha propriamente dito. Então, o que está previsto para acontecer esse ano é que provavelmente ele vai tomar uma decisão, caso o presidente Lula mantenha a sua candidatura até lá, durante o período eleitoral. Quer dizer, considerando essa hipótese, é possível que o ex-presidente Lula mantenha uma candidatura nas condições Os partidos políticos, eles podem escolher e apresentar perante a Justiça Eleitoral qualquer nome. Só para dar um exemplo radical, eles podem pegar um europeu, uma pessoa que não é brasileira, que não sabe falar português e apresentar como candidato. O fato de pedir o registro quer dizer que esse registro vai ser deferido? Não. A Justiça Eleitoral vai examinar, mas vem cá, essa pessoa não é sequer brasileira, e é o primeiro requisito para alguns cargos é ser brasileiro. Então, vamos dizer, o partido pode pedir. As chances de levar vão aí depender das condições de elegibilidade e da inelegibilidade das pessoas. Todo mundo que é condenado, qualquer condenado em tribunal superior, em decisão colegiada, é inelegível pela lei do ficha limpa. Então, isso pouco importa se vai estar preso ou não. Isso daí é um detalhe que não tem se percebido muito. Com essa grande discussão sobre habeas corpus. O fato de prender ou não prender é irrelevante para a inelegibilidade. A inelegibilidade, ela ocorre com a decisão do órgão colegiado. O trânsito em julgado para prender ou a prisão a partir da segunda instância é uma outra matéria que não tem nada a ver com o direito eleitoral. Mas o que o Ricardo disse aqui também é muito importante. Na reforma de 2017, havia inclusive até o final, na última hora que foi retirado do projeto, uma legislação toda preparada para antecipar o registro de candidatura. Sim. Quando se pega a eleição de 2012, que foi uma eleição municipal, o TSE conseguiu chegar a 98% da análise dos registros
na data da diplomação, ou seja, 19 de dezembro. Em 2014, que foi a eleição federal, nós conseguimos fazer isso no dia da eleição. 90 e poucos por cento, quase 100% já estavam votados. Mas até hoje, amanhã, terça-feira, tem na pauta do tribunal decisões, processos para decidir se a pessoa podia ou não ter sido candidata em 2016. Pois é. Isso, a meu ver, é algo que nós temos que repensar. Porque é uma coisa que você acaba enganando o eleitor. Ele vai votar, sem saber o sujeito exatamente. fez toda a campanha, o nome está na urna, aí depois que se tem o resultado da eleição, a justiça vai dizer, não, deve ou não devia ter sido candidato. Isso é muito tarde. E isso contribui um pouco para essa dúvida e para esse acirramento. Por falar nisso, o senhor mencionou a pauta do Supremo. O acirramento do clima político já levou até a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a fazer um apelo pela serenidade. Vamos ouvir. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Serenidade para se romper com o quadro de violência. Violência não é justiça. Violência é vingança e incivilidade. Serenidade há que se pedir para que as pessoas possam expor suas ideias e posições de forma legítima e pacífica. Professor, eu queria saber do senhor se o apelo da presidente do tribunal vai ter consequências dentro da própria próxima sessão do tribunal, que vai ser muito importante, Se né? vai ter eco, né? Se vai ter eco. É um assunto muito polêmico. A gente está vivendo num momento muito delicado no Brasil, que foi a última sessão, que foi a que decidiu pela negação do habeas corpus, né? E eu acredito que, só do ponto de vista político, eu não sou jurista, né? Mas do ponto de vista político, seria interessante aguardar os ânimos serenarem, porque você está botando mais lenha na fogueira, né? Nessa fogueira. Então, até porque, como a gente sabe, né, os votos já estão mais ou menos conhecidos. A gente já sabe mais ou menos quem é de qual linha. Nós tivemos um voto enigmático, né, que foi da ministra Rosa Weber, mas a gente já conhece mais ou menos a posição dos chamados garantistas, né, que defendem que vá até ao último recurso, né, em qualquer instância para que possa haver prisão. Isso que defende uma visão mais moderada, que defendem, claro, o conceito de presunção de inocência, mas entendem que ele não é absoluto, né? Então, que ele tem que ser entendido dentro do contexto. A maior parte dos países já pratica a prisão após a segunda instância e tal, né? E aí, claro que há variações, tá? Mas eu acredito que vai ser uma sessão tensa, com as pessoas aguardando para saber se o ministro Marco Aurélio vai realmente fazer esse pedido de... Ele falou que ia levantar uma questão de ordem, né? Se isso vai acontecer ou não. Eu acredito que, como ele já se comprometeu publicamente, ele já deu esse discurso, a probabilidade que ele leve é maior do que ele não levar. Mas talvez a própria ministra Carmen Lúcia pediu serenidade e tudo, mas o problema é que dentro da própria corte já existe essa divisão, né? A corte está dividida hoje sobre essa questão. Aproveitando essa definição entre moderados e garantistas, o senhor imagina que o cenário hoje no Supremo Tribunal Federal é mais político em termos de suas decisões? Não, eu acho que não se deixa de considerar, obviamente, o resultado que as decisões têm diante da sociedade. Mas não é a política que move os principais pronunciamentos do Supremo. O que se mostra nessa situação são votos contraditórios no sentido de cada corrente defender arduamente uma posição. E o próprio resultado, seja não nesse caso, mas em vários, de 6-5, mostra que existem duas posições fortes a respeito de determinado assunto. Todas essas posições são fundamentadas. Cada um diz a razão. Ali, muitas vezes, até quem assiste a TV Justiça não vê todo o voto, porque eles acabam fazendo um resumo. Mas depois, quando o acordo é publicado, se verifica que aquilo dali não foi uma ideia que brotou da cabeça do ministro. Ele fundamentou, ele citou precedentes, citou doutrina. No caso, por exemplo, do voto da ministra Rosa Weber, eu até entendo que quem não é da área do direito propriamente pode não ter compreendido exatamente a extensão. Eu, particularmente, entendi claramente o que ela disse. O controle de constitucionalidade ele é feito de duas formas. Ou em casos
específicos, vendo uma pessoa, ou no caso subjetivo, durante uma análise que se faz ou na ação direta de constitucionalidade ou na ação direta de constitucionalidade, na ADI ou na ADC. Então, o que ela disse ali, eu não estou modificando meu entendimento, eu estou dizendo que por segurança jurídica, se nós decidimos num controle que vale para todos, eu não posso decidir diferente num processo que se vale para uma única pessoa. Até argumentou, sim, mas a partir daí poderia ter extensão para os demais. Mas o que ela disse, falou, esse daqui não é o local correto de decidir essa matéria. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos com a nossa discussão. O Diálogo Brasil está de volta com a nossa conversa sobre a polarização política no país. Um alerta para os perigos do radicalismo vem da atriz, apresentadora de televisão e escritora Maitê Proença. Vamos ver. O radicalismo nesse momento é muito perigoso no Brasil, eu acho, né? De ambos os lados. Porque se a gente tiver um radical no poder, tudo pode acontecer. Pode ter uma movimentação social agressiva, pode acontecer de tudo, ele não vai conseguir, as polarizações não vão permitir que ele governe. Então, a gente precisa preparar a gente que tem uma visão mais ampla, né? Não tem só duas verdades, como parece. Há muitas verdades e elas têm que ser enxergadas. Tem gente pensando coisas de uma forma mais abrangente, né? São os brasileiros, somos todos brasileiros. Professor, o senhor acha que esse alerta feito pela Maitê é fundamental para esses próximos momentos que a gente vai viver? Eu entendo que sim, mas eu diria que a radicalização, pelo menos do discurso, ela é inevitável. A gente tem que separar dois níveis, né? O nível do discurso e o nível da prática. A política, ela vive dessa radicalização do discurso. Cada um quer deixar claro qual é o seu papel, qual é o seu programa, qual é a sua proposta. E nós vivemos num sistema presidencialista e, ao mesmo tempo, a gente utiliza o sistema eleitoral proporcional, do qual eu discordo profundamente, e o sistema eleitoral proporcional, que é esse sistema de listas, né, ele acaba incentivando o discurso radical. Porque são tantos candidatos, são tantos partidos, etc., que para você se diferenciar, você tem que deixar sua posição clara. Como é que você deixa sua posição clara? Polarizando. Então, você acaba incentivando esse discurso radical. O sistema distrital, que é o oposto do nosso, que é usado nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, outros países, ele estimula a chamada corrida para o centro. Então, como você quer ter voto da maioria, você não pode ter um discurso radical demais. Então, você acaba moderando o seu discurso. No caso brasileiro, há um incentivo para quem polariza o seu discurso. Ministro, o senhor concorda com esse ponto de vista? Eu acho que a questão de que o Congresso não conseguiu fazer essa reforma. Há quem defenda, como o Ricardo está dizendo, o voto distrital, mas que você acaba transformando as questões locais. Então, quer dizer, você teria o país dividido em distritos e os deputados seriam eleitos em cada distrito. Você tem o distrital misto, que aí você faz um pedaço disso, outro pedaço, através de listas também na circunscrição do Estado. Eu acho que o importante, que foi o que a Maitê Proença disse, é que você não pode pensar nenhum assunto. Nós vivemos num mundo que é um sistema. Então, se eu falo de direito eleitoral, eu tenho direito constitucional do lado. Isso vai ter uma implicância na forma que a lei vai ser feita. Então, tudo tem que ser pensado. Acho que talvez o que eu defendo, não só apenas a modificação do sistema para se buscar um aperfeiçoamento, mas que se tenha também uma modificação na prestação de contas dos políticos. Como que é isso? Não é aquela prestação de contas que existe para a justiça eleitoral, gastei tanto, recebi tanto, mas a prestação de contas sociais. Por que eu tomei esta decisão? Muitas vezes o político toma uma decisão, por exemplo, no município, vou fazer um hospital. E aí vai ter gente que gosta e vai ter gente que acha que está gastando dinheiro à toa, porque já tem 3 hospitais no município e não tem tanto doente. Sim. Então, isso tudo é que eu acho que tem que se exigir que o político preste contas à sociedade. Por que eu fiz essa opção? Isso tudo seja debatido, que haja participação efetiva da sociedade. A intolerância, ela existe
e o que o Ricardo pôs, os dois planos, eu acho que tem um plano intermediário hoje em dia que as pessoas acham que estão produzindo alguma coisa e não estão produzindo nada, que são as redes sociais. Porque você ser intolerante na rede social, dar um curtir ou xingar uma pessoa ali, só mostra sensibilidade. E se protege pelo anonimato do computador, do teclado. Na realidade, esse anonimato não é tão grande quanto se imagina. Tanto que nós estamos vendo aí várias pessoas, inclusive agora denunciadas no Supremo Tribunal Federal também respondendo porque escreveram alguma coisa na internet. Então, eu acho que as pessoas têm que... A intolerância, óbvio, né, ela não pode partir nunca para a violência. Agora, o debate ele tem que surgir. O que eu vejo é que nós estamos sem paciência para o debate. Na segunda frase, eu já falo, não concordo com essa pessoa e encerra e não quero mais ouvir. Isso é péssimo para o desenvolvimento de tudo, da democracia, do país. Professor, o senhor acha que houve uma coincidência trágica nesse momento, a questão que está em discussão no Supremo, poder beneficiar uma única pessoa, uma pessoa específica ou um conjunto de pessoas que aguardam e já estão alcançados por uma decisão anterior? O que eu vejo, né, que o sistema político brasileiro, de modo geral, ele acaba atuando sempre na necessidade, na urgência. Então, tem uma série de coisas que já deveriam ter sido feitas e não foram feitas antes, poderiam ter evitado a situação que a gente chegou hoje. Uma delas já foi mencionada aqui, a questão da reforma política. O próprio deputado Eduardo Cunha e, mais recentemente, o deputado Rodrigo Maia tentaram colocar uma proposta de mudança que não era de agrado dos deputados, pressionaram, forçaram a barra, que é o distritão, que é uma coisa anômala, que não faz parte do nosso sistema e da nossa cultura, nem jurídica, nem eleitoral, e era uma forçação de barra para beneficiar um grupo de deputados mais conhecidos. Então, isso acabou não dando certo, não passou, né? E a outra questão, o próprio ministro já falou aqui, foi a questão de tentar regulamentar melhor os prazos da questão da apresentação dos candidatos e tal. O TSE tem esse problema que a gente chama em ciência política de intempestividade, né? Ele não consegue dar uma resposta em tempo hábil, ele não consegue ser tempestivo, muito embora no caso do presidente Lula, dada a repercussão geral, é claro que vai se priorizar esse caso. Rápido. Mas todas essas questões já tinham ter sido decididas antes, então a gente ficou adiando, e a gente está praticamente definindo as regras do jogo, com o jogo já praticamente, na verdade, acontecendo. Só para dar uma ideia, numa eleição federal, presidente da República, senador, deputado, governador, tem algo em torno de 25, 26 mil candidatos. Quando a eleição passa para municipal, são mais de 500 mil, quer dizer, meio milhão. Então, são meio milhão de pessoas é difícil, né? Querendo ser candidato. E aí a justiça tem que examinar cada uma delas para saber essa pessoa é elegível, essa pessoa não é. Então, quer dizer, é uma quantidade de trabalho muito grande. Qual a diferença ainda que na municipal são 3 recursos. Juiz eleitoral, TRE, TSE e aí, se tiver matéria constitucional, Supremo. Na federal, já começa no TRE. Como TRE, TSE e se tiver recurso, matéria constitucional para o Supremo. Quando é presidente da República que começa no TSE. Fora isso, não. Corre-se o risco de ter uma eleição em que nenhum candidato faça mais do que 20%? A gente não sabe exatamente quem são os candidatos. Cada hora surgem nomes, tem nomes que têm 30%, outros nomes que têm 2%. Eu lembro muito da eleição de 89, que foi muito polarizada. E alguns candidatos começaram com uma margem muito pequena. O próprio Collor, que foi eleito nessa época do ano, ainda estava muito distante das pesquisas. E foi crescendo ao longo do ano. Outros que começaram com uma força grande, com bons índices de pesquisa, caíram, porque o que se decide realmente, apesar de eu achar que a campanha é reduzida, que 45 dias é pouco, mas é no final, nos últimos 30 dias, que o eleitor realmente vai pensar nisso. E o que eu acho que é fundamental é que o eleitor não deixe de pensar. Tudo bem, estamos cansados, não aguentamos mais políticos, teve muito problema, teve muito escândalo. Então, se os que não estão, quem gosta dos que estão aí, reeleja. Quem não gosta, eleja outras pessoas. Ah, mas não tenha tudo igual. É impossível, gente. São 26 mil candidatos. É impossível não ter um, dois que você acha que representam o que você pensa. Então, cada um vai buscar. Pode ter uma grande fragmentação, entretanto, no primeiro turno. A futurologia eu já não consigo fazer. Não dá. Professor, a gente está caminhando para o final. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações sobre esse cenário que se aproxima. Perfeitamente. E sobre esse ponto que você levantou, que também que é importante. Não importa quanto
vai ser o resultado do primeiro turno. Nós adotamos no Brasil o sistema francês, que é o sistema de 2 turnos. Então, o segundo turno, a gente seleciona justamente os 2 candidatos mais votados e aí reapresenta esses candidatos para o eleitor, para que ele possa fazer uma opção que aí sim ela vai ser uma opção majoritária. E aí nós temos o efeito do sistema majoritário, que é essa corrida para o centro. Então, ali a gente tem uma possibilidade de ter uma pessoa, entre aspas, ou moderada, ou que pelo menos teve que adotar um discurso moderado para chegar ao centro. Então, a minha expectativa ela é positiva para esse ano. Como eu mencionei, eu gostaria que as regras tivessem ficado claras mais cedo, né, para evitar toda essa incerteza que a gente está acompanhando, mas eu penso que ela é necessária para que haja uma renovação, pelo menos parcial, né, não total, do sistema político. Ministro, suas considerações finais, por favor. Eu acho que estamos aí diante de um pleito. Se todo mundo acha, ou se alguém acha que há problema, o momento de resolver é o momento da eleição. Escolher um representante que resolva o problema. Aí eu não gosto dessa ideia, eu gosto daquela ideia. Vai ter gente discutindo e debatendo e vai ter gente defendendo uma ideia ou outra. Que escolha o seu. Agora, preste atenção também, por conta, principalmente de deputados estaduais e federais, no partido. Porque muitas vezes, quando você vota numa pessoa, o seu voto não serve para eleger aquela pessoa, mas ele serve para eleger outras pessoas que são daquela coligação, daquele partido político. Ou até elege o que você quer, mas também conta para a eleição dos outros. Então, eu acho que isso é importante que o eleitor consiga entender que quando se vota, você está votando primeiro no partido. O voto é contado primeiro para o partido. Depois que define, o partido vai ter direito a 10 vagas. Então, como é que essas vagas são preenchidas? Aí é que vai ver quem teve mais voto dentro do partido. É o nosso sistema. Como diz o Ricardo, quase único no mundo. Existem poucas correlações, mas é o que nós temos. Eu acho que é fundamental levar este conhecimento ao eleitor, como o voto dele é computado. Primeiro para o partido e depois para o candidato do partido. Ok, eu agradeço a participação dos senhores, espero que a nossa conversa tenha contribuído para esclarecer um pouco mais o eleitor que nos assiste. Eu agradeço o convite. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!